eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. É uma pergunta, né, que o salmista faz. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te o visites. Então, o que é? A resposta é minha criação. Amém? Fizeste, contudo um pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E de glória e de honra o coroaste. Por quê? Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus cria todas as coisas, formou tudo para o homem chegar, sendo sua criação também, e dominar sobre todas as coisas. Amém? Por isso que a palavra do Senhor aqui diz que de glória e de honra o coroaste. Toda a autoridade de Deus na vida do homem, para governar todas as coisas. Amém? Quem é o homem para que se lembre dele? E quem é o filho do homem para que o Senhor vá visitar ele? A resposta é: são minhas criaturas. Amém? Quem é o homem? São minhas criaturas. Nós aprendemos, e aí vamos continuar insistindo, que em Adão foi criada toda a raça humana. Amém? São as obras da mão de Deus. Ezequiel 18:4 vai falar: todas as almas são minhas. Amém? Todas as almas são minhas. Glória a Deus. Então, o homem foi uma ação direta de Deus. A criação foi algo que Deus tocou. Viemos do barro, amém? Do pó da terra. Graças a Deus. Então, toda a raça humana veio do primeiro casal, Adão e Eva, e a Bíblia revela isso. Glória a Deus. Então, nós descendemos do primeiro casal, em Gênesis fala isso, o apóstolo Paulo vai falar isso também lá em Atos 17:26. Glória a Deus. Então, todas as almas são minhas. Almas é literalmente alma. Amém? No Antigo Testamento a Bíblia diz que era só sombra do que haveria de vir. Então eles não tinham entendimento ainda pleno da revelação que chegou no Novo. Amém? Então, em vários momentos, a palavra alma se refere a alma e espírito, sinônimos. Mas depois, aqui nas cartas, aqui no Novo, vai falar corpo, alma e espírito. Em Hebreus vai falar alma, corpo, espírito, tricotomia. Amém? E nós sabemos que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? A imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, Deus tem sentimento. Deus ordenou. Deus quer que faça a vontade dele. Então, a vontade, amor, vontade, sentimento, tudo existe em Deus. Amém? Por a imagem e semelhança de Deus significa que nós também, e por isso que nós temos sentimento, nós temos vontade, nós decidimos, nós pensamos, nós criamos, nós medimos, nós ponderamos, isso vem de Deus. A imagem e semelhança de Deus significa isso. Está ligado à santidade de Deus também, a moral de Deus, o caráter de Deus. Então a imagem e semelhança também é o caráter de Deus em nós. Amém? A imagem e semelhança. Temos ou não temos capacidade de ponderar, decidir, governar? Amém? Liberdade, Deus é livre, criou seres humanos livres. Amém? E também nós sabemos que nós fomos criados para a glória dele. O que significa? Tudo isso, com o propósito, para a glória dele. O que seria isso? Deus, os seres humanos, ia revelar a glória dele na terra. O caráter de Deus ia ser manifestado no homem, aqui na terra. O homem ia revelar quem Deus é.
Amém? O homem foi criado para revelar quem é Deus. Por isso que ele separa os hebreus para que eles fizessem isso. Vocês vão mostrar ao povo quem eu sou. Amém? Então, por isso que a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, e quando Deus começa a criar, cria o homem, cria tudo, a Bíblia diz que tudo era muito bom. Amém? Com outras palavras, as minhas criaturas são perfeitas. O que eu criei, tudo é perfeito, muito bom. Aí quando Deus cria o homem, a única coisa que ele disse que não era bom foi que o homem andasse só. Aí criou a mulher. Então depois que cria a mulher, ficou tudo bom. O que faltava, ele deu, viu que não falta nada. Ficou tudo perfeito. Amém? Então toda a obra do Senhor é perfeita. Então nós fomos criados para a glória dele com um propósito. Nós, a coroa, por isso que ele, a Bíblia diz que nós lemos o que aqui? Que ele nos honrou, né? De glória e de honra o coroaste. Amém? Essa coroa está em cima do ser humano. De honra e de glória. Para quê? Para governar. Com a reta justiça de Deus. Com o caráter de Deus, com a santidade de Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado de forma reta. Reta. O caráter de Deus no ser humano. E nós sabemos que, e por isso que nós fomos criados para não morrer. Nascemos imortais lá no Éden. A morte só entrou depois do pecado. Amém? Então foi algo perfeito. Mas em Ezequiel que nós falamos, todas as almas são minhas. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, porque toda alma se tornou pecadora. Amém? Então, em nome de Jesus, nascemos para a glória do Senhor. Então, o homem foi colocado na terra com a autoridade de Deus para governar todas as coisas. Amém? E o homem é o cabeça, tem que ter o padrão de Deus. Amém? O homem é o cabeça, literalmente. O homem foi criado como cabeça na humanidade. Amém? Para governar todas as coisas. Eclesiastes 7, 29, vamos ler. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, a desgraça total por causa das invenções do homem, da imaginação do homem. Amém? Mas o que a Bíblia diz? Que Deus fez ao homem reto, perfeito, mas ele buscou muitas invenções depois do pecado. Depois do pecado, a imaginação do homem começa a ser má continuamente. O homem inventa, é um criador de males. O homem está na terra para fazer o mal. Amém, irmão? É o texto bíblico falando. Graças a Deus. Por isso que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então percebe que, mas e antes da criação, tudo era muito bom. Mas depois do pecado, a Bíblia afirma aqui em Eclesiastes que Deus criou o homem de forma reta. Mas o homem, depois do pecado, buscou muitas invenções, começou a inventar, saiu totalmente do padrão do Senhor, porque ele perdeu o caráter de Deus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, o que significa aqui, Eclesiastes? Todo o movimento do homem, todo o pensamento do homem, todo o planejamento do homem, ele é mau. Ele está pensando nele. Ele quer destruir alguém. Ele quer que os outros se lasquem. Ele fala com malícia. Ele finge, ele mente, ele engana. Ele é corrupto. Mas o homem buscou. Deus não levou ele para buscar, não, irmão. O homem buscou liberdade, viu? Escolha. Liberdade, escolha. Culpa de Deus? O texto está falando que não. O homem que quis. Aí em Mateus 15, 19,
Diz assim, porque do coração é o homem interior, amém, irmão? É o homem interior. Lembre-se que foi falado aqui uma vez, as palavras, as decisões são palavras que saem dos nossos lábios, mas elas são invisíveis, amém? Elas são invisíveis porque vem do homem interior, da carne sai sangue, mas daqui do som vem do homem interior. Quando a Bíblia diz aqui, porque do coração procede os maus pensamentos do homem interior, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, amém? Amém ou não amém? Prestou atenção? Todo mal vem do homem interior, o engano, a mentira, a malícia, a maldade, o adultério é gerado do homem interior. Toda atitude, o homem vai inclinado com essa praga dentro dele, o homem separado de Deus. Aí o que nós estamos vendo e falando, quantas vezes você e eu também, e se não vigiar acontece, está falando um troço, mas está querendo arrebentar outra situação, amém, irmão? É isso ou não? Está falando uma coisa, mas é mentira, está acrescentando, está falso testemunho, acrescentando, tirando, com malícia, enganando, dando desculpa, pensando em você, mas revelando que está querendo ajudar os outros. É o homem sem Jesus, amém? Todo mal vem do homem interior. Aí em Gênesis 6:5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, sem interrupção, amém, irmão? Que nós estamos vendo isso na mídia de forma escancarada, todo mundo falando para defender o seu umbigo, amém, irmão? Isso é o homem sem Deus. A igreja tem que trabalhar diferente, amém? É o homem sem Deus, falando mentira, falando que ama o povo, falando que quer ajudar o povo, tudo mentira, amém? Ele está ajudando ele mesmo, porque ele nunca se preocupou com o povo. Agora é uma correria para fazer uma montoeira de hospitais, e tem que ter leito, mas isso sempre teve que ter e nunca fizeram, amém? É uma preocupação de repente, passaram a amar a humanidade, que mentira, amém, irmão? Estão preocupados com as pessoas, elas podem morrer. O homem mau se preocupa com a morte física, com a vida temporal, com a vida passageira, mas o Criador veio salvar a alma, ele veio dar a eternidade, amém, irmão? Amém? Então esse é o homem sem Deus, essa é a realidade. Quem é o homem? Olha o homem aqui. Quem é o homem para que tu lembre dele? Uma praga dessa o senhor lembra dele? Quem é o homem desgraçado desse jeito e o senhor ainda lembra dele para visitar ele? Como pode uma desgraça dessa? O senhor ainda visita, o senhor se preocupa, o senhor em toda a história, o senhor continua dando comida, o senhor mandando chuva, sol, manda alimento, o senhor dá o fôlego, o senhor sustenta, o senhor mantém de pé. Quem é o homem? Como pode isso? Se chama amor. Se chama amor. Se chama amor. Amém? É só isso. A resposta dele é: porque eles são minhas criaturas, eu que criei eles, por isso que eu visito, por isso que eu puno, por isso que eu corrijo, mas eu visito para não acabar com todo mundo de uma vez só, amém? Amém ou não amém? E uma praga que o homem, olha o que nós estamos vendo na face da terra, irmão, o homem completamente distante do seu Criador, mas ele está visitando, amém, irmão?
Glória, aí o coração, essa praga, o coração do homem é enganoso. Acredite, esses homens falando que se preocupam com todo mundo, a igreja, algumas pessoas falando que se preocupam, acredite, pensa que se preocupa mesmo, tu acredita nisso? Eles estão pensando que acredita mesmo, que estão falando a verdade, eles acreditam que a mentira passou a ser a verdade, é o coração do homem enganoso, ele calunia e depois se defende que teve motivo de caluniar, mas a calúnia é contra Deus, amém, irmão? Ele mente, mas diz que teve motivo para mentir, como pode? Esse é o homem sem Deus, mas a verdade é Jesus, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então essa situação, agora tu entendeu? Toda alma que pecar essa morrerá, e ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, porque as almas que pecar essa morrerá, todo mundo morto espiritualmente e praticando a maldade continuamente, mas só que nós lemos aqui que nós fomos criados para a glória dele, para a glória desse Deus maravilhoso, que se lembrou e se lembra sempre das criaturas dele, amém? Em toda a história, porque a palavra dele diz que a misericórdia dele é de geração em geração, amém? Não termina, é eterna, amém, irmão? E está alcançando pessoas nessa noite. Jesus orou há 2000 anos atrás, e está acontecendo, ele está lembrando, está visitando nessa noite pessoas que já estão pensando que não tem mais jeito. Deus está visitando nessa noite para salvar elas, amém, irmão? Porque ele não veio condenar as almas, ele veio salvar as almas. Mas quem é o homem? Isso é amor, irmão. Isso é amor, amém? Isso é o amor de Deus revelado a toda a humanidade. Graças a Deus, porque nele nos movemos, existimos, respiramos. A Bíblia diz que a chuva, tudo é obra dele para a humanidade, amém, irmão? Graças a Deus por isso. Então ele se lembra, as criaturas, e ele diz que são criaturas, obra da mão dele. Ele, olha como é que ele visita, olha como é que ele lembra, ele fez questão de vim para o povo dele, mas o povo dele rejeitou ele, mas a Bíblia diz que os seus rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, nome de Jesus, amém? Que coisa linda, irmão, amém? Agora tu lê, agora tu entende quem é o homem, depois da revelação da desgraça que o homem é. Quem é o homem para que se lembre deles, e o filho do homem para que visite ele, se preocupe com ele. Eu fiz eles, é a coroa da minha criação, eu enchi eles de glória e de honra, eu criei eles para eles glorificar o meu santo nome, amém? Mas isso se perdeu, mas Deus nunca desistiu. E uma vida miserável da humanidade, a esse Deus maravilhoso, que sempre revelou a graça dele para toda a humanidade, e magnificou isso, quando envia Jesus, amém? E Deus prova o seu amor para conosco, amém? Quando? Quando enviou Jesus para nos salvar, amém? Esse é o Deus de amor, amém? É o Deus que não esqueceu da humanidade, não esqueceu de suas criaturas. Prestou atenção, isso aqui quando eu estava falando, todo pensamento, todo movimento, toda decisão, está falando de você, está falando de mim, irmão, está falando de toda a raça humana. Deus criou o homem reto, mas o homem geral buscou só desgraça, buscou viver separado de mim, buscou a satisfação dos seus desejos, levando uma vida egoísta, uma vida carnal, buscando os prazeres terríveis, totalmente desviado da presença de Deus. Isso é você e eu, nós, amém?
Amém ou não amém? Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, raça ruim, amém? Pessoas detestáveis aos olhos de Deus, inimigos de Deus, porque Ele é santo, 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 e o pecado é muito sujo, amém? Glória a Deus. Logo, muito mais agora, Ele fez isso na condição que eu estava, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, amém? A ira, viu quem nós éramos, merecia a ira mesmo, mas de uma forma maravilhosa, belíssima, esplendorosa, Ele enviou o Filho para tirar a gente debaixo da ira, amém? Não somente nós, irmão, mas toda a humanidade hoje que se encontra separada de Deus, que não quer o Evangelho nesse exato momento, mas Deus, a Bíblia diz que Jesus ainda pode tirar o pecado deles, pode salvar eles. A igreja tem que pensar assim, amém, irmão? A igreja tem que pensar assim. Por quê? Se nós, uma raça dessa que foi falada, sendo inimigos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida dele em nós, uma vida que não tem mais fim. A reconciliação significa a vida que não tem fim chegou até nós, amém? Seremos salvos pela sua vida, a vida que ele conquistou para nós, amém? Em nome de Jesus, tomai posse. Já aconteceu, já esse Deus maravilhoso revelou o quanto nos ama. Quem é o homem? É minha criatura. Jesus veio não para condenar ninguém, Jesus veio para salvar, e até então só quem está condenado são aqueles que morreram sem Cristo. A palavra diz isso, se morreu sem crer, porque tem gente que pode ter morrido e eu não vi, se converteu genuinamente, esses também estão salvos. Só se morrer negando Cristo que não está salvo. E eu não sei como é que as pessoas morreram, mas quem morreu em Cristo, salvo, porque Ele não veio condenar, Ele veio salvar, amém? Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículo 51, e aconteceu o quê? Completando-se os dias para a sua assunção, subir, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Aqui, samaritanos, raça ruim, amém, irmão? Raça ruim, igualzinho a você e eu antes, raça ruim. Tem algumas pessoas aí fora que, na imprensa que está sendo bem visível, pessoas raça ruim, projetando mal, falando maldade. Vocês conhecem alguém? Samaritanos, amém, irmão? Indo eles numa aldeia de samaritanos, entenda bem, qualquer lugar que nós estamos que não tenha Jesus, estamos nas aldeias dos samaritanos, amém? Glória a Deus, para ali prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Não vamos receber não. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e o consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Sabe por que estamos aqui? Porque Ele quer salvar os samaritanos. Vocês não sabem de que espírito sois. Eu quero salvar. Deus não esqueceu de ninguém.
está dando oportunidade, que alguns cheguem ao arrependimento. Seriam dias trabalhosos, mas se eu ainda estou aqui pregando, ainda tem muitos perdidos, é porque Ele quer salvar. Eu não vim destruir as almas e jogar no inferno, eu vim salvar. Vocês é que não sabem de que espírito sois, que é o homem, para que se lembre dele. Todas as almas são minhas, quero salvar todas elas, e quero que elas, a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, Ele fazendo a obra, só age, quem faz a obra é dele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, salvando as almas do inferno. E o apóstolo Paulo vai falar, e nós recebemos esse ministério, o ministério da reconciliação, para salvar as almas. Só tem uma obra eu fazer, a igreja fazer, salvar almas. Tem alma andando por aí? Elas são minhas. Trabalhem para que elas venham morar comigo, que eu só moro com aqueles que se tornaram novas criaturas, que foram criadas em Cristo Jesus, em verdadeira santidade, justiça e verdade. Só tem um jeito, Jesus. Então, quem é o homem? Perdido. Quantos nunca quis como nós e nem vai querer saber e está ignorando a palavra do Deus Criador. Mas Deus, a misericórdia continua sobre a vida dessas pessoas. E quem escutar e está separado do Senhor, lembre-se, tem alguém que ainda não desistiu deles, quer salvar eles, porque essas almas são dele, ou ele vai trazer para morar com ele, ou depois também, quando não tiver mais chance, jogar no inferno, mas ainda não julgou. A misericórdia triunfa sobre o juízo, e o que está reinando é a misericórdia. O juízo ainda está para acontecer, e é o justo juiz que vai julgar naquele grande dia, em nome de Jesus. Quem é o homem? Para que te lembres dele. O filho do homem, para que o visite. Eu criei ele para minha glória, estou dando oportunidade para a glória e a honra que foi perdida, e ele ficou todo desfigurado. Estou enviando o meu filho para retomar tudo que foi perdido, tudo que foi quebrado, desfigurado. Eu enviei meu filho para restaurar a nova vida, que só se encontra em Cristo Jesus, é a vida eterna, em nome de Jesus, Senhor. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso, a última parte, em Romanos, que haja esse sentimento em nós, em toda a igreja do Senhor, depois que a alma é alcançada por Deus, porque essa obra é pela boa vontade de Deus, amém? Romanos capítulo 5, no 10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, a vida que Ele conquistou para nós, subiu para cumprir tudo em todos, e não somente isto, ó 11, não só isso, amém? Mas também nos gloriamos em Deus, nos alegramos muito em Deus, exaltamos muito a Deus, amamos muito a Deus, bendizemos muito a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Deus é maravilhoso, Deus é bendito, Deus é grandioso, Deus é o grande El Shaddai, é o Deus de amor. Por quê? Não somente isso, mas nos gloriamos também em Deus, porque o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Que seja esse o nosso sentimento, e o sentimento de todo aquele que diz que está com Cristo. Viva uma vida de alegria
pela reconciliação que chegou. Amém?